Semana em África. Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África. Neste programa vamos rever alguns dos temas que tratámos nas nossas emissões dos últimos dias. Começamos com o Sudão, onde os combates que eclodiram há uma semana deixaram mais de 400 mortos e 3.500 feridos. O anúncio foi feito na sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. Apesar dos repetidos apelos a um cessar-fogo, os confrontos continuam e há potencial de escalada, alerta Daniela Nascimento, investigadora especialista do Sudão. Estes confrontos militares que obviamente agora estão começaram por estar até mais concentrados na capital sudanesa, o que até é bastante estranho relativamente àquilo que têm sido as dinâmicas de violência no país, mas rapidamente se alastrou para outros pontos do Sudão e tem obviamente um potencial de escalada e de alastramento para aquilo que são territórios vizinhos e que obviamente são territórios que também estão marcados por uma profunda instabilidade política e que de alguma maneira poderão também sofrer ou aproveitar esta instabilidade, esta insegurança e este escalar da violência para promover outro tipo de movimentos mais contestatários até do ponto de vista do poder político mais alargado. Praia 99.3 FM. Esta semana, Cabo Verde passou a presidir por um período de 2 anos a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que reúne 21 países africanos e 3 sul-americanos. O tema dos oceanos é a prioridade. E foi em águas da Zona Económica Exclusiva do país que uma carga de petróleo bruto russo foi trocada entre navios. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva confirmou que está em curso uma investigação. A posição surge depois de, esta semana, uma reportagem da agência Bloomberg ter falado na transferência de combustível entre navios a norte de Cabo Verde, no âmbito de um trabalho sobre novas rotas e métodos para entregar petróleo russo, contornando sanções internacionais devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós estamos a investigar para saber de facto o que é que se passou. Sabe, nós temos uma zona exclusiva económica do tamanho de Texas, maior do que França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda a nossa zona exige meios que o país não tem totalmente disponível, mas nós temos parcerias, temos informações para podermos acionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar a informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa transferência de combustível. Mas então confirma? Confirma-se em termos de informações, sim, mas não temos todos os detalhes. Esta semana também foi anunciado que o Banco Mundial vai financiar Cabo Verde com 15 milhões de euros para a compra de barcos para o transporte de passageiros e cargas interilhas. Outro anúncio feito pelo primeiro-ministro foi de que Cabo Verde quer atingir 7 milhões de metros cúbicos por ano de água dessalinizada até 2026 para usar na agricultura. Em Angola, as chuvas que caíram sobre a província angolana de Luanda provocaram 6 mortos, 5 feridos, 2 desaparecidos e a inundação de mais de 5.000 residências até esta sexta-feira. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Também se registrou a queda de 32 árvores, a inundação de 8 escolas, de 3 postos de saúde e a destruição de 2 postos de eletricidade de média tensão. Ainda em Angola, há quase 2 meses que os professores do ensino superior fazem greve. O movimento dos estudantes angolanos pede o fim da paralisação, mas esse desejo está dependente do governo, segundo o líder do movimento estudantil, Francisco Teixeira. É como se estivéssemos numa rua sem saída, né? Chegas no fim da rua, não sabes vais para onde. Neste momento não sabemos mais ou menos quando vamos regressar às aulas, tudo porque o Ministério do Ensino Superior e os professores apresentaram as propostas e só o titular do Poder Executivo é que pode decidir sobre determinadas propostas que os professores apresentaram. Estamos a falar da questão do seguro de saúde, do aumento de salário e da reestruturação das infraestruturas escolares, nesse caso as universidades e as faculdades, e também o maior investimento para a investigação científica. Então, todos esses problemas, só mesmo o deputado do Poder Executivo é que tem poder de decisão, porque a ministra é auxiliar do titular do Poder Executivo, é tão relevante que só o presidente pode resolver. Maputo 105 FM. Em Moçambique, os ataques armados no norte têm diminuído, mas a urgência mantém-se, de acordo com Lara Bomers, encarregada de comunicação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Pemba. A situação para muitos deslocados aqui em Cabo Delgado ainda é muito preocupante. Temos mais deslocados
Hoje estamos a mais de 1.028.000 deslocados. Para o norte de Moçambique, com 977 mil em Cabo Delgado, então 90%, né, do norte. A situação é ainda de emergência. Claro que tem menos incidentes, menos ataques. Mesmo assim, vemos ataques esporádicos a cada semana, né? E cada ataque conduz ao movimento de pessoas que nós temos que apoiar. Os Estados Unidos reafirmaram na quinta-feira a intenção de repetir ações de formação com militares moçambicanos que combatem o terrorismo no norte do país. Entretanto, o diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, Sérgio Chixava, publicou uma nova investigação sobre o conflito em Cabo Delgado em que mostra que os jovens recrutados pelos Al-Shabaab apresentam o mesmo perfil, dificuldades financeiras, sem trabalho e sem perspectivas de futuro. O fato de se chegar à conclusão de que não é um conflito étnico mostra que o Estado está a falhar. Portanto, o Estado está sistematicamente a falhar. Portanto, e tem que resolver ou atacar as causas que têm sido ou têm facilitado que estes jovens sejam objeto fácil de atração por esses movimentos terroristas, não é? Em todo o país nós temos um exército de jovens marginalizados que não têm perspectivas nenhuma e que, num certo momento, podem criar problemas graves ao país. Ainda em Moçambique, o relatório anual de 2022 apresentado no Parlamento aponta que há raptos a serem planeados em prisões e que o país continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga. A reportagem de Orfeu Lisboa. É a partir dos estabelecimentos penitenciários onde alguns dos cidadãos envolvidos no crime de raptos que algumas ações têm estado a ser planejadas, segundo a Procuradora-Geral da República de Moçambique. Em articulação com a direção do CERNAP, temos estado a reforçar a nossa atuação no sentido de fiscalização e responsabilização dos autores. A título de exemplo, numa das operações de fiscalização, foram encontrados 12 telemóveis na posse de arguidos envolvidos nos crimes de rapto em algumas celas das unidades penitenciárias, cuja conduta mereceu o devido tratamento em sede de processo próprio. No seu informe sobre o estado da legalidade e da justiça referente ao ano 2022, Beatriz Bochila apontou a situação de violação sexual de mulheres, assim como o tráfico de drogas e branqueamento de capitais, como preocupantes. Moçambique continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga, principalmente a cocaína, heroína, metafetamina, provenientes da Ásia, com destaque para o Afeganistão, Paquistão e Irão, e da América Latina, nomeadamente do Brasil. A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bochila, que esteve ontem e hoje no Parlamento, revelou ainda que há funcionários públicos que facilitam a entrada de cidadãos ilegais e terroristas ao país. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, os funcionários do Instituto das Obras Públicas entraram em greve no início da semana e por tempo indeterminado para reclamarem o cumprimento de um acordo firmado com o anterior governo para melhorias nas condições de trabalho e nos salários. Insatisfeitos estão também os trabalhadores do setor da saúde e os funcionários dos registros e notariado, que apresentaram pré-avisos de greve para os próximos dias para reclamarem mais meios e aumentos salariais. João Tavares, secretário-geral do sindicato ONT-STP, denuncia uma falta de sensibilidade por parte do Executivo. Do nosso ponto de vista, a situação está sendo muito mais difícil para os trabalhadores e o governo não é sensível às negociações e isto leva com que os trabalhadores, como solução, a recorrer à greve. À sua chegada ao poder, o novo governo disse que não tinha meios para já para resolver todos os problemas. Tudo bem, mas o governo não chamou as centrais sindicais para sentar na mesa, discutir com detalhada a situação real do país. Por exemplo, na última reunião do Conselho de Concertação Social, nós pedimos que o governo nos cedesse a proposta de orçamento. E o governo não nos deu proposta de orçamento para o exercício 2023. Então, não tendo acesso ao orçamento, deixa-nos um pouco desprovidos de instrumentos para poder convencer ou não de que a situação está difícil. Entretanto, o Ministro da Saúde, Célcio Junqueira, abriu negociações com os sindicatos do setor para evitar a paralisação geral do Sistema Nacional de Saúde. Em conferência de imprensa, o Ministro disse que o Executivo está a trabalhar na aquisição de materiais consumíveis, medicamentos e reagentes, que é a primeira de um conjunto de 7 reivindicações. Sobre os outros pontos, Célcio Junqueira disse que dependem do Orçamento Geral do Estado e da evolução económica do país. O início da greve geral no setor da saúde está marcado para 3 de maio. E assim termina este programa. Obrigada pela sua companhia e até breve.